Juscelino Carvalho de Brito. Uma curiosidade que eu vi nos comentários dos primeiros vídeos, muita gente gostou de ser um grande apreciador de cultura. E um dos pontos principais são livros. E você já falou todas as vezes que tem uma adoração muito grande por livros. Gostaria agora então de você falar sobre isso. Os livros realmente é uma adoração muito grande, porque tem uma ligação com o meu mano mais velho, que é o João Maia. Ele tem essa história de livros e tal, e aí a gente pegou esse... E aí, já numa fase mais adulta, né, a gente começou a pensar em escrever os livros mesmo. Então, como é uma área que é muito relevante para mim, que é a perícia contábil, então o primeiro livro da gente, não vou nem falar que seja um livro, seja uma apostila que a gente transformou no material para distribuir aos nossos alunos dos cursos que a gente faz, que é de perícia contábil. Então, esse é o primeiro. Mas na sequência, tem 1 ano, 2 anos aí, nós conseguimos fazer, na realidade, uma atualização e transformar isso num livro de fato. E uma grande editora Dialética, lá de São Paulo, que é um livro que realmente nos deixa muito satisfeitos. Perícia contábil conforme os termos do novo Código de Processo Civil brasileiro. Mas depois disso aí, a gente resolvemos também publicar um livro que foi o tema da nossa dissertação, que é Perícia Contábil em Créditos Tributários do ICMS, um estudo de caso. É um texto na área administrativa, dentro do contexto do Conselho de Contribuinte do Estado de Tocantins, Secretaria da Fazenda, onde eu atuei por mais de 30 anos. Então esse é um livro realmente que nos remete à primeira titulação de grande porte da gente, que é o mestrado em Ciências Contábeis e Contabilidade. E sobre, sem ser essa parte de livros técnicos, você gosta muito de livro, tem um histórico grande. Me mostra um pouco do que você tem. Olha, eu gosto de falar de separar o livro em 3 áreas. Primeiro, vou falar que os livros históricos, eu gosto de história. Eu gosto de brincar aqui na minha casa que minha mulher que estudou história, mas eu que sou apaixonado. E aqui nós vamos dar um exemplo, que é o Getúlio, que são 3 livros do Lira Neto, que é um grande escritor brasileiro, e ele escreveu um deles muito interessante, muito bom, uma visão diferente do que você estudou na história, do que a história brasileira conta, e esse aqui uma visão um pouco diferente, já a gente fala com mais realidade possível. Então esses são os livros. Outro é o Laurentino Gomes, que escreveu Escravidão, uma área muito interessante, que fala sobre o problema do preto, a discriminação racial, uma coisa seríssima que existe até hoje. E o Laurentino consegue, com sua perspicácia, fazer um livro interessantíssimo. Mas tem uma outra área que eu gosto de falar também. Eu sou incutido com o leio lá das religiões. Eu sou católico de formação, e esse rapaz aqui, que é o Rodrigo Alvarez, que é um ex-repórter da Globo, e ele largou realmente o sistema de televisão e passou a virar escritor. Então, esse aqui é Aparecida, que foi um dos primeiros livros dele. Depois escreveu Milagres também, que é Os Milagres de Jesus. E aí ele fez tem uma série de livros falando sobre a ligação religiosa, porque ele foi correspondente da Rede Globo lá em Jerusalém. E aqui ele impulsionou ele. Mas tem uma outra área ainda que eu queria falar, é a paixão pela música. Nós tivemos um cara que foi a maior estrela nossa. Então nós tivemos um cara chamado Roberto Carlos Braga. Roberto Carlos Outra Vez. É um livro interessante. O homem da jogada, o rei da juventude daquela época. Então, outro cara, a nível internacional, Elton John. Um cara, uma estrela máxima do pop rock. Ele é mais pop do que rock. Mas tem uma estrela maior, grande ainda. Talvez os maiores nomes da música mundial. John Lennon. Então, John Lennon foi um cara que realmente mudou a história da música através dos Beatles. Inclusive, como diz o pessoal, sem os Beatles talvez não tivesse essa musicalidade que existe hoje no mundo. Isso em função da sua música, em função do seu material, muito, muito interessante, diversificado. E aí também temos um outro também muito importante no contexto mundial também, que é o Bob Dylan. Um cara que é americano, né? O único músico do mundo que conseguiu um Nobel de Literatura. Então Bob Dylan tem essa importância no mundo realmente, em função da qualidade do seu conteúdo musical. Mas falando, porque nós falamos de Jovem Guarda agora, voltamos para o Brasil de novo, nós temos um cara aqui que é o João Gilberto.
João Gilberto, um livro que o Zusa, homem velho, que é um dos grandes produtores brasileiros, escreveu sobre ele. O Amoroso, que é um livro interessantíssimo, que falando sobre a importância do João Gilberto no Brasil, a sua vida, sua obra, sua ligação com esse, de conseguir colocar o Brasil fora do mercado brasileiro, nos Estados Unidos, no Times Square, no Japão, na Europa, ou expandiu a música brasileira. Então, esse é um lado que a gente queria falar, expor também, né, a relevância dessas pessoas aí, pela música da gente. Maravilha, que bom. Seu acervo é muito bom. Obrigado.